Olá e bem-vindos. Vamos falar de um tema que toca a muitos de nós, aquela sensação de pensar e sentir em demasia. Se a mente parece que está sempre, mas sempre, a 1000 a hora, então esta exploração é o sítio certo. O que é isto de pensar e sentir em demasia? Bem, é ter uma mente hiperativa, certo? Uma mente que não se limita a identificar perigos, ela antecipa-os, cria-os, quase. Transforma cada pequena decisão numa autêntica maratona de cenários possíveis, a maior parte deles catastróficos. É um sentimento que muitos conhecem bem. E a fonte que estamos a analisar hoje descreve esta sensação de uma forma, olhe, perfeita. É como ter um supercarro, um motor potentíssimo à nossa disposição, mas sem travões. A pessoa está sempre à beira de derrapar sem qualquer controle sobre a velocidade. É uma mistura estranha, não é? De poder e de perigo, tudo ao mesmo tempo. E esta nossa viagem começa com uma confissão, no mínimo provocadora. O autor do texto original diz com todas as letras: odeio psicólogos. Agora, isto não é só para chocar, claro. Serve para preparar o terreno. Mostra que estamos prestes a embarcar numa busca por respostas que talvez não se encontrem nos sítios mais convencionais. E essa busca por respostas fora da caixa leva-nos, imaginem só, 2000 anos atrás. Vamos mergulhar num mito, numa história intemporal que incrivelmente funciona como um diagnóstico super poderoso para um problema dos nossos dias. E aqui entra o nosso protagonista, Orfeu. Quem era ele? Bem, Orfeu era um artista lendário. Um músico tão, mas tão talentoso que a sua canção conseguia encantar qualquer ser vivo. Diz-se que acalmava as feras mais selvagens e comovia os próprios deuses. Era, sem dúvida, um talento sem igual, uma autêntica força da natureza. Mas, como em todas as grandes histórias, a tragédia bate à porta. A sua amada esposa, Eurídice, morre de repente. E pela primeira vez na sua vida, a sua arte, a sua música mágica, não serve para nada, é completamente impotente. Completamente inconsolável, Orfeu faz o impensável. Desce ao submundo, ao reino dos mortos, e lá a sua música é tão triste e tão bela que comove até o próprio Hades, o deus do submundo. E Hades oferece-lhe um acordo, uma oportunidade única de trazer Eurídice de volta. Mas, claro, há uma condição. Uma regra muito, muito simples, mas absolutamente crucial. E a regra é esta, de uma simplicidade desarmante. Não olhes para trás. É só isso. Ele tem de a guiar para fora da escuridão, com ela a segui-lo, e não se pode virar para trás até que os dois, ambos, estejam de novo sob a luz do sol. Parece fácil, não é? E então começa a longa subida de volta ao mundo dos vivos. E reina um silêncio total, um silêncio pesado. Orfeu não consegue ouvir os passos de Eurídice. E é aqui que aquela mente hiperativa, lembram-se? Aquela mente supercarro sem travões, começa a entrar em parafuso. Será que é um truque? Será que ela está mesmo ali a segui-lo? A dúvida, a incerteza, começa a tomar conta de tudo. E chegamos ao clímax trágico da história. A meros passos da superfície, a poucos metros da luz e da segurança, a ansiedade vence. A necessidade de controlar, de ter a certeza, é mais forte. Ele vira-se e, nesse instante, vê a sombra de Eurídice ser arrastada de volta para a escuridão. Perdida, para sempre. Que história, não é? Mas o que é que esta tragédia antiga tem a ver connosco hoje? Bem, é isso que vamos ver agora. Vamos tentar descodificar a psicologia que se esconde por detrás deste mito tão poderoso. Basicamente, a análise que estamos a seguir sugere que a ansiedade funciona como um alarme. Pensem nisto, um alarme que dispara sempre que damos de caras com a incerteza, com o desconhecido. Sempre que há uma situação que, bem, pode correr bem, mas também pode correr mal. E perante este alarme, há essencialmente duas formas de reagir. Podemos ter um Joãozinho ou um Orfeuzinho. O Joãozinho ouve o alarme, ok, reconhece o sentimento, faz o que tem a fazer e segue em frente. Já o Orfeuzinho, bem, o Orfeuzinho entra em pânico. Ouve o alarme e tenta controlar absolutamente tudo. Entra numa espiral de pensar em demasia, de se preparar para todos os cenários e o resultado acaba por criar muito mais stress e, muitas vezes, um resultado bem pior. Talvez valha a pena pensar em qual destes papéis representamos mais vezes. E o grande problema é que esta reação ao Orfezinho raramente é um caso isolado. Com o tempo transforma-se num hábito. Um hábito quase inconsciente. A mente começa a fazer uma associação perigosa. Associa qualquer tipo de incerteza a uma ameaça. E uma ameaça, claro, tem de ser controlada a todo o custo. Ok, então a questão é, como é que se quebra este padrão? A resposta, segundo a fonte que seguimos, pode não estar na psicologia tradicional, mas sim numa mudança de perspectiva. Numa filosofia bem mais profunda. E essa filosofia é o taoísmo. A ideia central é lindíssima.
O taoísmo vê a existência como um rio caótico, imprevisível, que flui sem parar. E diz que grande parte do nosso sofrimento não vem do rio em si, não vem da vida, mas sim da nossa resistência constante ao seu fluxo, das nossas tentativas desesperadas de lutar contra a corrente. E de onde vem essa resistência? Bem, uma das maiores fontes é aquilo a que chamamos eu ou ego. O taoísmo tem uma visão fascinante sobre isto. Diz que o nosso eu não é uma coisa sólida, fixa. É mais como uma performance, um papel que estamos constantemente a representar. E o sofrimento aparece quando tentamos aperfeiçoar esse papel a todo o custo, quando tentamos encaixar numa ideia super rígida de quem devíamos ser, em vez de simplesmente fluirmos com o rio. E isto leva-nos a um conceito central, o Wu-Wei. O que é isto? É a arte de agir sem forçar, de nos movermos com a corrente, em vez de lutarmos contra ela. A imagem de um surfista é perfeita. Ele não tenta parar a onda, pois não? Ele desliza com ela. É essa a ideia. A verdadeira força não está no controle rígido, na teimosia. Está na adaptação, na flexibilidade. E com esta ideia em mente, vamos voltar à nossa história, ao nosso herói trágico. Como é que esta filosofia do rio, este conceito de Wu-Wei, poderia ter mudado o destino de Orfeu? Vamos imaginar um novo final. Neste final alternativo, Orfeu perde Eurídice, sim, mas não se afunda no desespero. Em vez disso, algo muda. Ele tem uma epifania. Ele percebe finalmente que amar alguém é fazer um pacto com o efêmero, com o que é passageiro. É uma rendição constante a um final que, simplesmente, não se pode controlar. É aqui que a sua música muda para sempre, porque ele finalmente compreende a verdadeira melodia do mundo. Não é uma música de posse, de querer agarrar e controlar, mas sim uma música de libertação, de deixar ir. E esta história, reimaginada, deixa-nos com uma pergunta. Uma espécie de proposta que o universo parece fazer-nos a todos, a cada momento. Perante o que é certo e principalmente perante o que é incerto, existe a aceitação? Na alegria e na perda, aceitamos? É uma pergunta que fica no ar, para reflexão.